Mas afinal... Então eu falei assim porque eu não sei o título do vídeo ainda, né? Então o título do vídeo a gente vai pensar depois que a gente fizer o vídeo. Então, mas assim, como é um vídeo sobre juiz, super salários, coisas, tu bota aqui alguns juízes, bota o Sérgio Moro, bota o Godoy, bota o Arnaldo César Coelho, tá? Tu entendeu o trocadilho? Nossa, mano. Então vamos lá. E aí, gurizada, beleza? Veio à tona, de novo, periodicamente esse tipo de assunto vem à tona, né, sobre os super salários dos juízes, por que eles ganham bem mais que o teto, etc, etc, etc. Dessa vez veio à tona, se não me engano, porque alguns juízes que estavam envolvidos lá no julgamento do Lula e na operação da Lava Jato, eles ganham muito mais que o teto, e também porque alguns desses juízes especificamente eles são casados com juízas, e daí os dois ganham auxílio moradia. Isso é engraçado, né? Um auxílio moradia, ele é pra comprar moradia. Daí tu casa com uma juíza que também tem auxílio moradia e cada um ganha o seu. É, porque hoje em dia os relacionamentos modernos, as pessoas moram em A casas distância, né? Deve separadas, ser né? isso. A gente, por exemplo, só mora junto porque a gente não tem dinheiro pra Não bancar temos duas auxílios casas, moradia. né? Daí É. a gente se vê obrigado a morar junto. Daí isso divide a galera, né? De um lado a galera falando, meu Deus, esses caras ganham bilhões, são donos da Friboi. Do outro lado a galera falando assim, meu, é lei, tem que respeitar a lei, então, né, paciência os caras ganharem isso. Não vou ficar aqui falando nos nomes dos juízes, tá? Apesar do Sérgio Moro estar na capa, isso é mais um clickbait. E a galera falando que eu fico falando clickbait, mas é clickbait, não sei como é que é agora mais, tá? Mas ele tá na capa mais por uma questão de fazer tu ver aqui, tá, o vídeo. É uma prática comum entre o magistrado recebimento de auxílio moradia, aproximadamente 17 mil juízes recebem, tá? E esse teto salarial do funcionalismo público que é 33.000,77, acho, 700 reais, eu não sei direito o valor. Mas esse teto é ultrapassado por vários juízes que ganham 70 mil, 80 mil, 90 mil. Tem juiz que ganha até 100 mil. Ah, mas como é que isso é possível se tu tem um teto salarial? É aí que entra os auxílios. Claro que a gente vai falar aqui do auxílio moradia, mas tem auxílio para colégio e creche para os filhos. Tem umas gratificações especiais. Tem uma série de outros penduricalhos que é o que acaba engordando o salário de alguns magistrados no país. Eu acho genial esse nome, penduricalhos. É bom, né? Muito bom. É. E não é só alguns. Tem um link aqui, tem uma matéria do Globo que ela faz um apanhado que mais de 70% dos juízes recebem mais do que o teto constitucional. Quanto é o salário esse moradia que todo mundo fala? É algo entre 4.300 reais. Dá pra alugar uma casa legal com esse valor, né? Dá. Porto Alegre, 4.300 reais, consegue alugar uma cobertura num dos bairros mais nobres da cidade. Ou perto disso. É um pouco mais caro, mas tipo assim... Pleiteia morar nos... Não, tu mora nos melhores bairros da cidade tranquilamente. Isso aí uma cobertura de um dormitório talvez consiga. Tranquilo. Como é que começou tudo isso, assim? Existe uma coisa chamada Lei Orgânica da Magistratura, tá? Que é, enfim, as regras que estipula mais ou menos ganhos de juízes e tal dessa galera do judiciário. O artigo 65 fala sobre auxílio moradia, ele diz exatamente o seguinte, ó. Ele era para ser usado num contexto de lugares que não houvesse casas oficiais para os juízes, né? Então, não tem uma casa oficial para o juiz em determinada comarca que ele está alocado. Bom, daí esse cara vai receber o auxílio moradia. Isso foi formulado mais ou menos em 1979, tá? Só que daí o que tu entra hoje ali, tá? O que esse artigo, esse item tá... Como tá arriscado? Quer dizer, não é só esse juiz que tem direito ao auxílio moradia. Ele acabou se estendendo por todos, via uma liminar que alguns juízes entraram em 2003. Quer dizer, esse auxílio moradia está sendo pago via liminar. Ainda não é uma coisa... Eu não sou muito bom dos jurídicos, mas não é ainda caráter de lei, eles são obrigados a receber. Tanto que o STF agora vai julgar isso de novo para ver se os juízes têm que continuar ganhando ou não auxílio moradia. E daí a gente vai pensar o que disso tudo? Bom, com certeza o STF vai proibir isso, porque isso é imoral. Mas um dos argumentos que os magistrados usam é que essas séries de auxílios penduricalhos, eles servem para como se fosse o aumento do salário deles, né? Eles não têm um aumento assim que nem tipo um trabalhador de carteira assinada tem, então esses penduricalhos seriam o aumento salarial que eles teriam. E isso é uma coisa que o STF falou que vai levar em conta também na hora de poder pensar se acaba ou não esse tipo de auxílio. Eu peguei aqui quanto é que ganha um juiz nos Estados Unidos, tá? Tá o link ali embaixo, mas dá uma média, porque cada estado estipula um determinado valor, mas dá uma média salarial de $11.000 por mês, que daria um pouquinho mais do que o teto do funcionalismo público, se a gente for olhar, né? Só que a despesa média de um juiz no Brasil é de 47 mil reais. Então, um juiz no Brasil, ele custa muito mais que um juiz nos Estados Unidos, por exemplo. O judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, né? Então, em um país como o Brasil, onde a média salarial não é 3 mil reais, é 2.400, eu acho. Esses dados variam, tem dados que dependendo do estado e tal, mas vamos botar uma média salarial aí de 2.400 reais. O cara trabalhar o ano inteiro para ganhar menos do que um juiz ganha por mês,
é um negócio imoral, sim. Isso a gente pode chamar de moral. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, isso é achismo meu, tá? Mas se fosse feita uma pesquisa, dificilmente a maior parte da população brasileira ia achar, tipo, super correto o que os juízes ganham. E daí a gente tem que começar a diferenciar o que é legal e o que é moral. Moral é esses valores que a sociedade vai partilhar. E às vezes a lei, ela respeita esses valores ou não. Nesse caso aí, ela não está respeitando. Ou ela tem que ser revista de uma forma que fique mais clara. Não é o problema o cara ganhar isso. Eu acho que a galera fica muito atucanada porque isso vem em nome de auxílios, né? Auxílio creche, auxílio moradia, auxílio... Se fosse um salário único, o juiz a partir de hoje vai ganhar 50 mil reais. Eu acho que teria menos reclamação do que tem agora. Daí tem umas outras críticas que as pessoas que são favoráveis a esse salário de juiz começam a falar, mas tem o Bolsa Família, tem a bolsa de mestrado, né, que são auxílios que o Estado dá, né, para determinadas funções. Um é para estudar, o outro é para comer. Só que nem de perto chega ainda os penduricalhos e auxílios que os juízes ganham, né? Quanto é que tá a bolsa de mestrado? 1.400? Tava 1.500. Eu quero ganhar 1.500 reais para ficar estudando, não pode ter outro emprego na área, né? E tem gente que acha que isso é um baita de um benefício e tal. Às vezes não vale a pena tu virar bolsista, sendo que tu pode sair para trabalhar. Mas seriam outras discussões. A discussão aqui se trata mais desses auxílios que o juiz recebe. E a gente entra nesse método. Mas o juiz estudou muito para ganhar o que ganha. Eu nem vou entrar no mérito. Óbvio que o cara estudou bastante. Óbvio que é um cara super letrado, uma boa formação acadêmica e tal. Mas não é esse o tópico. Há outras pessoas com uma excelente formação acadêmica também, que o salário que o mercado mesmo define não chega nem perto do que os juízes ganham. Eles ganham muito acima do que o salário que o mercado definiria como justo para essas pessoas. E aí tu acha que tá tudo tri ou tu acha que eles devem ganhar menos? E como fazer para organizar isso de uma forma que as pessoas não fiquem tão indignadas? Eu acho que esse é o ponto-chave. As pessoas ficam muito indignadas com isso. Por que a gente não escolhe juiz? Se a gente for parar, a gente escolhe pessoas no legislativo, a gente escolhe pessoas no executivo e a gente não escolhe pessoas no judiciário. Por que será que não? Por que será que não? Alguém entende de economia bastante? Porque a gente não pega os salários de políticos, de juízes e coloca como salário mínimo, né? A partir de hoje o juiz vai ganhar 30 salários mínimos, né? E pronto, daí você aumenta o salário mínimo, aumenta o salário do cara e tal. O salário mínimo tem que aumentar todo ano, ou mais, sei lá se tem que aumentar ou não, mas por que não dá pra fazer esse tipo de coisa? Tá, eu sei por que não dá pra fazer esse tipo de coisa, porque teria que passar pelo legislativo, pelo executivo, né? Tem uma pressão política, a gente sabe que o judiciário é uma casta e tem muita influência política. O judiciário ele também é um elemento político, viu, pessoal? Ele também, a gente vê isso nessas discussões de salário, onde eles se articulam para continuar recebendo o que eles recebem. Tá, então era isso. Não te esquece de se inscrever se tu gostou do vídeo, curtir, compartilhar com seus amiguinhos, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!